Olá, turma! Mais uma aula nossa do nosso componente curricular de conservação ambiental. Hoje, continuando essa nossa relação com a natureza, esse nosso entendimento, vamos ver esses recentes estágios do desenvolvimento humano, né? Daí a gente já começa a pensar, a refletir como anda essa nossa relação sociedade-natureza hoje. Em que estágio nós estamos dessa ideia de desenvolvimento ou de crescimento econômico e com essa relação intensa e rápida que a gente costumeiramente imagina ter com a natureza, trazendo então algumas consequências. Por isso a gente vai identificar o que ocorre com relação a essas interferências que a gente vem dito evoluindo, né, com relação à natureza. Daí a gente entra em dois aspectos humanos bastante presentes do nosso cotidiano e também dentro desse processo evolutivo, que é a industrialização e o processo de urbanização. Processos humanos que transformam de fato a natureza. Quando a gente fala de industrialização, a gente remete todo a um contexto histórico evolutivo da dita Revolução Industrial, do estágio inicial até o estágio agora, também conhecida como ondas de desenvolvimento, né? Da primeira, segunda, terceira, e nós já estamos na quarta e abeirando a quinta Revolução Industrial, que foi exatamente se deu através dessas relações de dominação e de exploração dos recursos naturais. Isso trouxe uma ruptura, ou o que isso quer dizer? Uma transição, um racha dessa relação que nós temos com a natureza e com outras perspectivas mais harmônicas, né? Daí a gente coloca que essa revolução trouxe um aceleramento, né? Com uma velocidade muito grande em termos de transformação com relação à natureza, que a própria natureza não consegue mais, dentro da sua dinâmica, trazer um certo equilíbrio. Ou seja, a partir do momento em que a gente vai evoluindo, a natureza não acompanha essa nossa evolução em termos de regeneração do seu patrimônio natural. E isso se dá através da consolidação do capitalismo, né? Do sistema econômico que nós vivemos hoje, né? Trazendo então essa gama e esse pensamento, parece que a gente fica um pouquinho, né? E agora, professor, não tem outras alternativas para viver senão nesse processo capitalista de consumir, de individualista, de se ter cada vez mais em detrimento do ser. Vale a pena a gente pensar nisso, né? Então, essas mudanças das relações econômicas acabaram trazendo modos de produção e de relação que a gente tem com a natureza. Então, se a gente tinha uma relação mais harmônica, mais dependente, hoje a gente tem uma relação mais de consumo, de posse, de dominação, de extração dos recursos para o nosso bem-prazer, e essa é a grande preocupação. Se a gente fosse então identificar, há várias coisas no nosso cotidiano em que isso é expresso, principalmente com relação ao lixo. Tudo que nós consumimos hoje se transforma em lixo. E o lixo que é mesmo? Vale a pena a gente refletir. Será que muito do que a gente produz não diz como a gente pensa e como a gente se relaciona com a natureza? Então, através da análise da evolução histórica da relação homem-natureza, verificamos nos primeiros estágios o ambiente não sofreu perturbações intensas, pois o homem se sentia integrado ao meio ambiente. A nossa dependência era bem maior e a natureza praticamente dominava nossas relações. Não tinha intenção de explorar, nem técnicas para isso. Então, a interferência mais significativa na natureza ocorreu com o advento da industrialização, ou seja, da Revolução Industrial. Foi com o surgimento da agricultura que o processo de degradação ambiental tomou maiores proporções. Porém, a interferência mais significativa na natureza ocorreu com o advento da industrialização. A industrialização foi um processo mais significativo, mais perceptível diante dessa relação que nós temos com a natureza. Não só a paisagem natural deu lugar às indústrias, e, consequentemente, a urbanização como um todo, o meio ambiente passou a ser mais agredido. Nós acabamos atrelando várias modificações do espaço. A exploração dos recursos naturais foi acentuada para suprir a demanda de produtos consumidos por uma população que não parou de crescer e atinge melhores padrões de vida. Os gradientes
ar, água, solo sofrem alterações com o processo de poluição industrial e urbana. A saúde humana começou a ser afetada pelos mais variados problemas ambientais. O ritmo de crescimento econômico foi acelerado, sendo necessário produzir cada vez mais para gerar mais lucro. E se nós continuarmos nesse caminho, que sociedade teremos e que natureza teremos? Essa talvez seja a grande reflexão que a gente precisa compartilhar um pouco do que a gente entende. Então, nessa aula, a gente percebeu que, a partir da visão do capitalismo no mundo, o meio ambiente foi explorado até se perceber que o ritmo de extração dos recursos naturais estava acelerado demais ao se comparado ao ritmo de regeneração ocasionado por perdas de qualidade ambiental. Vale a pena nós refletirmos sobre todas essas aulas que nós estudamos até aqui e assim compartilhar nos nossos meios de discussão e aprendizagem. Até mais, pessoal!